Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 6 do usufruto. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte dele, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e as utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto, florestas ou os recursos minerais, a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhes a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Capítulo 2 dos direitos do usufrutuário. Artigo 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Artigo 1395. Quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. Parágrafo único. Cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Artigo 1396. Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus os frutos naturais, pendentes, ao começar o usufruto, sem encargo de pagar despesas de produção. Parágrafo único. Os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, também sem compensação das despesas. Artigo 1397. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto.
Artigo 1398. Os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário e aos usufrutuários vencidos na data em que cessa o usufruto. Artigo 1399. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Capítulo 3 dos deveres do usufrutuário. Artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, fidejussória ou real, se lhe a exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entregá-los fim do usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. E, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutuário, inciso 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens do estado em que os recebeu. Inciso 2, as despesas e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbem ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutuário lhe pagará os juros do capital despendido com as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Parágrafo 1º. Não se consideram módicas as despesas superiores a 2/3 do líquido rendimento em um ano. Parágrafo 2º. Se o dono não fizer as reparações a que está obrigado e que são indispensáveis à conservação da coisa, o usufrutuário pode realizá-las cobrando daquele a importância despendida. Artigo 1405. Se o usufruto recair num patrimônio ou parte deste, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerá o patrimônio ou a parte dele. Artigo 1406. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Artigo 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Artigo 1408. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a construí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir a sua custo o prédio.
mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecerá o usufruto. Artigo 1409. Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado, ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Capítulo 4 da extinção do usufruto. Artigo 1410. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. Inciso 1, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Inciso 2, pelo termo de sua duração. Inciso 3, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Inciso 4, pela cessação do motivo de que se origina. Inciso 5, pela destruição da coisa, guardadas as posições dos artigos 1407, 1408, segunda parte, e 1409. Inciso 6, pela consolidação. Inciso 7, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de título de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Inciso 8, pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Artigos 1390 e 1399. Artigo 1411. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao sobrevivente.